Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Mais uma vez se discute aqui um diploma que já foi aqui trazido e já foi chumbado pela maioria sobre a gratuitidade, portanto, das creches. No fundo, o que o PCP propõe aqui é mais uma medida social de apoio às famílias. Às famílias que começaram a ser penalizadas já há alguns anos, quando foi assinado um plano de ajustamento financeiro. E consta do próprio documento, e basta fazer uma pesquisa nos documentos da própria Secretaria da Educação, e vemos que lá está mesmo dizendo que, por via do plano de ajustamento financeiro, consequência do memorando de entendimento com a Troika, uma das medidas forçadas que teve de ser implementada na região foi o aumento em 15% das receitas públicas originadas em taxas e mensalidades. Por outras palavras, subiu-se as mensalidades para aumentar a receita, para pagar o quê? Uma dívida que foi criada quem governava. E nós sabemos quem governava e quem tem governado. Portanto, mais uma mancha na governação PSD, que foi esta dívida oculta e que acabou por sobrecarregar ainda mais as famílias e, neste caso em particular, as famílias que tinham crianças a frequentar creches e jardins de infância e pré-escolar. Curioso que no ano letivo 2018-2009, lá está também no mesmo documento da Secretaria, diz assim: aplicou-se o incremento automático de 1,98% aos valores de 2017-2018. Em 2017-2018 já havia alguma redução, mas depois, em 2018-2019, volta-se a castigar mais uma vez por via da atualização de valores. Ou seja, em 2017-2018 sobrecarregou-se novamente as famílias madeirenses. E quem é que estava a governar? O PSD. Ainda não era coligação. Neste momento, no ano relativo, já relativo a 2020-2021, continuam as famílias a pagar a creche. Claro que poderemos dizer, e é um argumento válido que o PSD poderá utilizá-lo, que existe a ação social escolar. E a ação social escolar, o que é que faz? Diz que ajuda as crianças que estão no primeiro escalão e corresponde a 33%. Ajudam crianças que estão no segundo escalão e corresponde a 16,6%. E a crianças que estão no terceiro escalão corresponde a 16,6%. Somando a percentagem, temos à volta de 65% que têm escalão e 35% não têm escalão. Desses 35%, pagam 126 euros por criança. Ou seja, os pais pagam numa creche 126 euros por criança. Isto no público, porque o que acontece, e ao contrário do que muitas vezes se diz, é que o público dá resposta. Não dá. Neste momento não dá. E nós já aqui discutimos nesta casa, o ano passado, este diploma, e que ficou aprovado, porque recentemente tinha acontecido notícias, por exemplo, em Câmara de Lobos, no Canice, e em outras localidades, não tinha havido resposta por parte do setor público, por parte das creches. Haviam pais que não tinham ainda lugar para colocar os seus filhos. O que significa que o público não dá a totalidade de resposta. E quando não dá a totalidade de resposta, os pais o que é que têm que fazer? Obrigatoriamente têm que colocar no privado. E no privado pagam 256 euros. Há uma diferença na ordem dos 130 euros. O que significa que os pais, infelizmente, por força do facto de não haver resposta do público, têm que recorrer ao privado. E aí têm que pagar e bem pago. Portanto, mais uma medida que vai castigar, no fundo, estas famílias. Daí que, de uma forma muito sumária, nós concordamos com esta medida do PCP, até porque, a nível nacional, todas as crianças de famílias até o segundo escalão de rendimentos terão creche gratuita. Portanto, foi uma medida também anunciada, mas que não se está a implementar na Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.
Após a intervenção do Sr. Deputado Walter, em que termina com uma afirmação que eu também concordo, que é ideal seria haver creches gratuitas para as nossas crianças. É verdade. Só que depois o Sr. Deputado faz uma afirmação em que isso aconteceria ou seria sustentável se houvesse um aumento dos impostos pagos pelos contribuintes. Foi esse o seu raciocínio. Contudo, é lamentável que, como eu há pouco disse, quando se assinou um plano de ajustamento e financeiro, em que houve um aumento, em que forçosamente se pretendia um aumento de 15% da receita, quem é que pagou esse aumento? Foram os contribuintes. Ou seja, nessa altura e durante anos, enquanto se criava uma monstruosa dívida para serem pagos pelos contribuintes, não se pensou nesse aumento de impostos que viriam a vir dessa dívida. Ou seja, agora realmente pensa-se, se quisermos sustentar ou se quisermos ter creches gratuitas, temos que aumentar impostos. Mas no passado, é curioso que isso nunca foi pensado e penalizou e muito as famílias madeirenses e as empresas. Daí que, lamentavelmente, na altura também devia-se ter esse raciocínio que não se teve. Depois, devo dizer que há outras formas de cortar na gordura do Governo. Há outras formas de cortar na despesa do Governo e direcionar os valores, portanto, as receitas, ou parte das receitas, para ajudar as famílias madeirenses. E devo lembrar ao Sr. Deputado, por exemplo, o facto de se ter criado uma coligação não obrigava a que se criar o número de secretarias. Aumentou-se a despesa. E porquê? Porque houve necessidade de manter uns e outros, que eu não vou aqui estar a fazer referência a ninguém especial, mas houve a necessidade de se agrupar e manter as coligações bem coesas, como? Dando lugares aos amigos, a conhecidos e etc. As nomeações, por exemplo, tanto se fala nas nomeações, Sr. Deputado, são na ordem de milhões de euros que se gasta com nomeações. Fala-se em 21 Terminou milhões o seu de tempo, euros. Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. Fala-se em 21 milhões de euros. Não sei se esse não é. Acontece é que são milhões de euros em nomeações. Ora, para se poder pagar a esta gente, temos que cortar. E então o que é que se faz? Não se vai dar creches gratuitas, não se vai promover uma medida de apoio à família, porque os dinheiros são direcionados para outras prioridades, peço são prioridades apenas de quem governa, do PSD e do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo.